O que será que acontece quando um gigante do futebol, um time que respira glória, se vê de repente no meio de uma crise de pressão? Pois é, aí quando as câmeras se desligam, que as conversas mais importantes, aquelas que podem mudar tudo, realmente começam. A gente vai mergulhar a fundo agora nos bastidores do Flamengo para entender o que rolou depois de uma derrota bem dolorida. Vamos ver como foram as reuniões a portas fechadas e as conversas de alta tensão que sacudiram o clube logo no comecinho da temporada. Para a gente entender direitinho essa história toda, vamos dividir nossa análise em 5 pontos-chave. O que deu início a tudo, qual foi a reação da diretoria, a diferença de tom nessas reações, o que já vinha acontecendo antes e, claro, o que estava em jogo dali para frente. Bom, tudo começou com aquele evento que fez o sinal de alerta tocar bem alto lá dentro do clube, uma derrota doída mesmo, no primeiro jogo de uma final continental. Pois é, essa derrota em Buenos Aires foi muito mais do que só um placar negativo. Ela foi como uma onda de choque que correu pelos corredores do clube, sabe? E forçou a diretoria a agir, e agir rápido. E aí, com o resultado desses na mão, a pergunta que fica é: como é que a cúpula do Flamengo reagiu? A resposta não demorou nada para chegar. Quem tomou a frente foi o Luiz Eduardo Batista, mais conhecido como BAP, uma figura de muito peso na diretoria. Logo no dia seguinte à folga do time, ele chamou todo mundo para conversar, mas de forma separada. Primeiro, uma reunião só com os jogadores. Depois, outra só com a comissão técnica e a diretoria de futebol. E aqui vem a parte mais curiosa. O tom dessas duas reuniões foi da água para o vinho. Isso mostra que a diretoria tinha uma estratégia bem definida, com 2 pesos e 2 medidas. O BAP agiu em 2 frentes, olha só. Com os jogadores, o papo foi de apoio total, de passar tranquilidade, de reafirmar a confiança no grupo. Já com a comissão técnica, a conversa foi outra. O tom subiu, a cobrança foi forte, com uma pressão bem clara por resultados imediatos. A mensagem para os atletas foi exatamente essa, bem direta. A diretoria confia em vocês. A ideia era clara: levantar o moral do time, blindar o elenco antes da grande decisão que vinha pela frente. E aqui está o ponto central da história. A conta do mau momento foi colocada diretamente nas costas do técnico Felipe Luiz e do diretor de futebol José Botto. Ou seja, os principais responsáveis pelo planejamento da temporada foram chamados à responsabilidade. Agora, é importante dizer que essa derrota para o Lanús não foi um raio em céu azul. Na verdade, ela foi mais um capítulo de um começo de ano que, vamos combinar, já estava bem conturbado. A panela de pressão já vinha esquentando há tempos. O ano de 2026 já começou com o pé esquerdo, com uma campanha bem difícil no Carioca e a perda da Supercopa. Então essa derrota na Argentina foi, sem dúvida, a gota d'água que fez tudo transbordar. E tudo isso nos leva ao que estava por vir, ao futuro imediato do time. E ali a gente pode dizer que a margem de erro era simplesmente zero. Tinha acabado. O desafio era gigantesco. Para levantar a taça em casa, o time precisava de uma vitória por 2 ou mais gols de diferença. Se vencesse por 1, o jogo ia para a prorrogação. A missão era bem clara, mas nada fácil. E a pressão não ia parar por aí. A sequência de jogos era pesada e implacável. Logo depois da final da Recopa, o time já tinha jogos importantes pelo Carioca e a estreia no Brasileirão. Era um período curto, mas que tinha o poder de definir todo o resto do ano. Bom, a diretoria fez a parte dela nos bastidores, né? Cobrou quem tinha que cobrar, apoiou quem precisava de apoio. Mas no fim do dia, a resposta final, a resposta que todo mundo esperava, tinha que vir de um único lugar, de dentro de campo. A bola, literalmente, estava com os jogadores.